O Ministério das Galáxias Tântricas Apolípticas Anarquistas, sob a chancela do Mestre Oda, adverte. Não leve este vídeo tão a sério. O que trago é apenas a minha opinião, portanto. Trate como deve ser tratado, apenas uma opinião. Falar sobre Deus costuma mexer com o ego das pessoas, mas este não é o objetivo desse vídeo. Sou apenas um buscador, um eterno buscador, portanto, a minha opinião também não está pronta. E jamais estará, afinal, como um mero mortal poderá saber o que é Deus? A gota jamais poderá abranger todo o oceano, reitero. Este vídeo trata apenas da opinião de um buscador que não está subordinado a qualquer religião. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais controverso do que os temas anteriores. No vídeo de hoje, eu vou dar a minha opinião para vocês sobre o que eu acho que seja Deus. Eu sei que a respeito desse assunto, cada um tem uma opinião. Tem gente que acha que Deus tem a forma humana, tem gente que acha que Deus tem a forma de um elefante, tem gente que acha que Deus é o grande criador que criou todo o mundo, todo o universo somente para nós, seres humanos. Tem gente que acha que Deus nem existe. Então eu também quero dar minha opinião nesse negócio, né? Mas primeiramente eu quero deixar claro que essa minha visão, essa minha abordagem que eu vou trazer sobre Deus, ela não é necessariamente uma visão atrelada a alguma religião. Não é uma visão do Deus cristão. Não é o que o Espiritismo ou o que os Espíritos trouxeram como modelo de Deus para Kardec. Não é a visão espírita de Deus. Por mais que, claro, eu tenho algum vínculo com um centro espírita aqui da minha cidade, eu trabalho nesse centro espírita, mas a minha busca pessoal é outra coisa. Então eu deixo para vocês o vídeo de hoje com a minha opinião do que seja Deus. E se essa opinião servir para alguém, ótimo, talvez tenham mais pessoas que estejam na mesma busca, na verdade. E quem sabe até, através desta opinião, desta minha visão sobre o divino, talvez seja possível até mesmo a gente tomar uma consciência maior do que somos nós. Então eu rodo a vinheta, que depois da vinheta vamos debater sobre isso então. Bom, para mim poder explicar o que eu acho que seja Deus, primeiramente eu quero trazer uma pequena visão para vocês da seguinte forma. Vamos pensar no seguinte: você acredita que Deus seja uma consciência, digamos assim, infinita de fato? Ok, ótimo, porque eu também penso dessa forma. Inclusive, é importante até a gente ter consciência de que se eu acho que a consciência de Deus seja algo infinito, então eu já não posso ter aquela visão cristã, aquela visão até mesmo de algumas outras religiões que dizem que Deus é algo, uma entidade que criou o mundo, que criou o universo fora de si. Porque veja bem, se eu entender que Deus está lá no céu, julgando o que é certo e julgando o que é errado, então esse raciocínio vai me levar à conclusão de que onde esteja acontecendo algo, entre aspas, errado, ali Deus não pode estar. Então, se Deus não está ali, como é que ele vai ser infinito? É uma questão de lógica matemática bem simples, ok? Então, primeiro aspecto, Deus, sim, na minha opinião, ou podemos chamar de um outro nome, prefiro até chamar por outro nome, sabe qual? Verdade absoluta, ok? Vamos mudar o nome, então, verdade absoluta. Porque se eu chamar Deus, a palavra Deus ela vai trazer automaticamente um arquétipo na mente de cada um, que pode ser uma figura lá no céu, sabe-se lá onde é o céu, mas lá no céu, um velhinho com barba branca, sentado num trono, a exemplo de um imperador, e não, isso não pode ser Deus. Então vamos mudar o nome, vamos partir primeiro para algo chamado de verdade absoluta. A verdade absoluta é algo intrínseco ao universo, é algo que possui uma consciência própria, na minha opinião, é algo de onde tudo se manifesta, mas não é aquela criatura personificável, ou seja, não é um indivíduo que tem vontades, anseios, desejos ou emoções como nós, seres humanos. Inclusive tem alguns cientistas já, como por exemplo o Amit Goswami, o Nassim Haramein, que eles trazem uma opinião científica, baseado nas pesquisas deles, óbvio, teórica, não tem como ser prática e observável ainda,
bastante teórica, mas bastante fundamentada, sobre uma consciência universal, uma consciência única que está, prestem atenção, manifestado em tudo o que existe. Grave bem essa palavra, manifestado. Então, a gente já vai partir para um segundo ponto, que nós, indivíduos humanos, nós como espíritos, nós não somos espíritos criados por Deus. Nós somos uma manifestação do próprio divino, dessa própria consciência universal, desta própria verdade absoluta. Porque se ela é absoluta, ela tem que ser única e una, estando em tudo, em todos e em qualquer ponto e lugar do universo. Então, eu não sei se eu vou conseguir trazer de uma forma que eu consiga ilustrar na mente de cada um de vocês o que vem a ser este manifestado. Mas é algo que, se você entender, você vai começar a olhar para você mesmo de um modo totalmente diferente. Você já vai abandonar aquela visão do indivíduo pecador, do indivíduo que está aqui para pagar pecado do Adão e Eva, ou mesmo no caminho espírita, do espiritismo, você trazer o conceito de karma apenas mudando palavras, sabe? Porque no conceito do pecado lá do cristianismo, você é culpado de alguma forma, ok? Mas trazendo isso para a visão básica do espiritismo lá do Kardec, você vai mudar a palavra pecado por karma ou por culpa, pouca coisa vai mudar. Você vai continuar se achando um indivíduo imprestável, de baixa autoestima, um indivíduo que não tem capacidade de reconhecer aquilo que Jesus dizia, do vós sois deuses. Agora, óbvio, não quer dizer que o universo, que tudo seja uma anarquia, que tudo esteja acontecendo a seu bel prazer. E existem sim leis impressas no próprio mecanismo do universo que vão direcionar todo o universo, todas as coisas, sejam materiais, astrais, mentais, enfim, mas que essas leis vão estar sempre direcionando tudo e todos para a evolução, não para castigar os indivíduos. É mais ou menos como a lei da gravidade. Se você está andando na rua e resolver dar um cuspe para cima, a lei da gravidade vai trazer o cuspe de volta para onde? Para sua própria cara. Isso é um castigo da lei da gravidade? Não, é apenas uma consequência por você ter feito mau uso da lei da gravidade. Então sim, a lei do karma, por exemplo, ela vai impulsionar o indivíduo a estar tomando consciência de tudo aquilo que deve ou que não deve ser feito. Porque algumas coisas que você fazer vai te levar para a evolução, algumas não. Então, através do mecanismo do karma, através do mecanismo da dor, você vai estar tomando consciência de tudo aquilo que não deve ser feito, porque caso você faça, vai estar estagnando a sua evolução. Simples assim. Não tem culpa, não tem pecado, não tem nada. Existe apenas responsabilidade, o que é bem diferente. Ah, beleza, Leandro, tu já falou que Deus não é uma coisa, que Deus não é outra. Tu já falou que a lei do karma também não é uma coisa, que não é o... Enfim, mas qual a relação, então, entre Deus e nós, seres humanos? Bom, se a gente entender essa questão que eu coloquei agora há pouco, de que nós não somos criações de Deus, mas manifestações de uma verdade absoluta, a gente vai entender que nós, na verdade, somos o próprio Deus ou a própria divindade vivendo experiências. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o universo ou o espaço cósmico antes do Big Bang, ok? Por volta de 14, 15 bilhões de anos atrás. Muito provavelmente para você que acredita que existe uma verdade absoluta, uma verdade cósmica por trás de tudo isso, uma consciência absoluta, então vamos imaginar que essa consciência absoluta, obviamente ela já existia antes da manifestação do Big Bang. Então vamos imaginar o seguinte, que Deus, ou a verdade absoluta, está lá antes da criação do universo, da criação de tudo que existe. E tudo na mente ou na consciência deste divino, desta verdade, com V maiúsculo, existia tudo apenas como possibilidades, ok? Possibilidades. Isso quer dizer que, por exemplo, a consciência primeira, a consciência absoluta, imaginava o seguinte, bom, existe
a possibilidade de eu estar criando, ou de eu estar melhor manifestando, um universo onde eu possa me subdividir e onde eu possa estar presente em cada canto do universo, vivendo uma experiência como ser humano, como animal, como planeta, como uma galáxia. São infinitas as possibilidades de experiências a serem vividas. Então o que eu, Deus, entre aspas, vou fazer? Vou criar, vou me manifestar e vou viver essas experiências. Este ato da criação, ou digamos assim, da manifestação divina no universo e como universo, está fazendo se tornar real, palpável, tangível, aquilo que antes existia apenas como possibilidade. Eu sei que talvez essa visão não é muito comum você ouvir, você ler sobre isso, mas acredite, eu já procurei em diversos textos sagrados, já procurei em diversas filosofias, e para mim essa é a que mais faz sentido. Porque se nós olharmos do ponto de vista dualista, ou seja, de que Deus está em algum lugar especial do universo, algum trono do universo, e que Ele criou, não manifestou, mas criou tudo fora de si, e espalhou no universo sementes de criação que veio a germinar e se tornar o que se tornou. Então a gente tem que fazer algumas indagações. Primeiro, se Ele é realmente aquele Pai, digamos, perfeito, inalterável, que não existe absolutamente nada nele que precisa se tornar ou vir a ser, então Ele, em sua plenitude, não teria razão nenhuma para criar um universo. Porque Ele criaria o universo apenas para monitorar nós, meros mortais? Que tipo de satisfação isso traria para Ele, para Deus? E 2, por que precisaria Deus absoluto, inalterável, suprassumo de tudo que existe, por que precisaria Ele criar todo esse universo e dar a nós, seres humanos, tantos problemas, tantas dificuldades, apenas para nos testar, como querem algumas religiões? Por que Ele precisaria disso? E terceiro, se nós entrarmos então no mérito de aceitar aquela visão trazida pelo Livro dos Espíritos, pelo Espiritismo, de que Deus, sim, é uma consciência absoluta, mas que ao invés de manifestar-se no universo, Ele criaria as almas, criaria os espíritos fora dele, para as almas então começar a viver do zero, e somente depois de longas e penosas e infindáveis reencarnações, a alma alcançar então alguma paz. É uma visão até romântica, até bonita, mas convenhamos, não responde àquela questão, porque Deus em sua plenitude precisaria criar as coisas fora de si para dar ao ser humano oportunidade. Isso exprimiria, ou isso traria para nós a percepção de que Deus teria desejos. Como é que a gente pode imaginar um Deus com desejos? O desejo de que o ser humano alcance a perfeição, ou que algum dia, através da evolução, cada alma vai retornar ao seio de Deus. Sabe, é uma coisa muito romântica, uma coisa muito ainda sem fundamentação. A gente vai ver então que essas visões, seja de que religião ou doutrina for, elas sempre vão estar deixando algo para trás. E óbvio, não sou eu que estou trazendo uma visão absoluta do absoluto, porque isso é impossível. Se o absoluto de fato é infinito, então como algo finito pode chegar até ele? Mas se você olhar de um ponto de vista, uma visão até um pouco parecida com o pessoal lá do Vedanta, né, que eles dizem que se existe apenas uma única realidade no universo, uma única realidade, que esse eu, como personalidade, é uma ilusão, que é apenas momentâneo, que tudo que a gente vê, sim, tem um aspecto real, mas acaba se tornando uma ilusão, porque não é algo definitivo, é algo transitório. Então, tudo isso é apenas a manifestação de uma única realidade. Uma realidade suprema, sim, mas que está vivendo experiências para tornar real, palpável, objetivo, aquilo que sempre foi apenas como uma possibilidade. É por isso que para mim, Leandro, eu não costumo julgar as coisas por certo ou errado, sabe? A minha mente não funciona por certo ou errado. Existem sim algumas coisas que trazem dor e algumas coisas que trazem prazer, mas a gente precisa entender que a dor é somente a semente daquilo que um dia vai vir a se tornar
prazer, ou vai vir a se tornar amor, ou vai vir a se tornar plenitude. Então a minha mente ela não funciona por certo ou errado porque não tem ninguém julgando. Existe apenas o fluxo da própria manifestação desta verdade absoluta que, sim, vai ter que viver muitas experiências desagradáveis na pele de cada um de nós, na pele de animais ou na experiência de uma planta, na experiência do universo afora, mas não porque algo é certo ou errado, apenas porque algo é necessário para atingir o próximo passo. Certo, pessoal? Não sei se eu consegui exprimir com clareza a minha visão, mas também pouco importa. O meu conselho final é o seguinte: apesar de eu ter a minha visão ou a minha ideia do que seja a divindade ou a verdade absoluta, eu sou muito mais aquela visão, aquela ideia trazida pelo Lao Tzu, lá na primeira estrofe, no primeiro verso do Tao Te Ching, em que ele diz mais ou menos o seguinte: qualquer ideia que você fizer sobre o grande Tao, qualquer que seja o aspecto que você der ao grande Tao, qualquer que seja o seu pensamento sobre o grande Tao, inevitavelmente vai estar errado. E sabe por quê? Porque nós somos apenas uma pequena gota de todo esse oceano, e a gota jamais vai poder compreender o oceano todo. Mas se for de valia, se você entender que vai ser bom para você aderir a essa minha visão e entender que você não é uma criação de Deus, mas uma manifestação fragmentada, diminuta, quase imperceptível do próprio Deus, você vai ter uma noção e uma consciência bem diferente sobre você e sobre os demais. Ok? O recado por hoje é esse. Eu agradeço a todos por acompanhar o meu canal. Deixe sua sugestão de tema nos comentários. Caso tenha alguma dúvida, vai ser um prazer poder responder a sua questão. Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Muita paz a todos. Namastê e até a próxima.